Comentário do 16º capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo se referiu neste 16º capítulo à coleta que estava sendo feita em favor dos cristãos pobres da Judéia, a qual ele pretendia levar-lhes depois de encerrar sua terceira viagem missionária. Aqui neste último capítulo de sua epístola, ele disse aos coríntios que separassem suas ofertas em cada reunião pública aos domingos, porque foi o mesmo que ele havia ordenado aos cristãos da Galácia e da Macedônia. Isto revela que desde o início da igreja, era costume dos cristãos se reunirem para o culto público de adoração aos domingos. Esta coleta foi feita por espaço de cerca de um ano, e quando Paulo saiu de Éfeso, se dirigiu à Macedônia, onde recebeu a oferta que haviam recolhido. Depois disto foi a Corinto, de onde escreveu a epístola aos Romanos, na qual cita que já se encontrava de posse da oferta que levaria consigo para Jerusalém, juntamente com os irmãos de boa reputação nomeados pelas igrejas, para testemunharem da sua fidelidade na distribuição da coleta entre os cristãos pobres da Judéia. Romanos 15. Paulo pretendia ficar em Éfeso até próximo da festa judaica do Pentecostes de Jerusalém, porque uma grande e eficaz porta para a pregação do Evangelho em Éfeso havia sido aberta para ele. Contudo, antes que fosse para Jerusalém, pretendia também passar ainda algum tempo com os coríntios. Porém, antes que fosse ter com eles, lhes estava enviando Timóteo, com a missão de colocar em boa ordem as coisas naquela igreja. Mas como temia que Timóteo fosse rechaçado, lhes recomendou que o recebessem de tal forma que não estivesse temeroso entre eles. Ninguém deveria desprezar a mocidade de Timóteo, porque fora chamado por Deus para ser evangelista no trabalho de fundação de igrejas juntamente com Paulo. Assim deveria ser encaminhado por eles em paz de volta ao apóstolo, depois de ter estado com ele em Corinto. A comissão de Corinto que viera ter com Paulo, Estéfanas, Fortunato e Acaico, deve ter-lhe dito do interesse deles, de que Apolo voltasse a ter com eles para lhes ministrar o Evangelho. Mas Paulo lhes disse que, apesar de ter rogado muito a Apolo que fosse ter com eles, não lhe pareceu oportuna a ocasião para ir para Corinto, e que o faria somente quando considerasse oportuno. Paulo encerra a epístola recomendando que vigiassem e permanecessem firmes na fé, portando-se varonilmente, estando fortalecidos na graça do Senhor, para que todas as suas obras fossem feitas em amor. Como a família de Estéfanas foi a primeira a se converter em Corinto, e havia se destacado e se dedicado na ministração aos santos, os coríntios deveriam lhes estar sujeitos no Senhor, no trabalho que realizavam entre eles, bem como a todos aqueles que eram seus auxiliares na referida obra. Os homens que vieram juntamente com Estéfanas ter com Paulo em Éfeso, Fortunato e Acaico, deveriam receber o mesmo reconhecimento da parte deles, porque eram zelosos pela causa do Evangelho em Corinto. Paulo saudou os coríntios em nome das igrejas da Ásia, onde Éfeso se localizava, particularmente em nome de Áquila e Priscila, e a igreja que se reunia na casa deles, com os quais Paulo se encontrava na ocasião da escrita desta epístola. Eles deveriam viver no amor do Espírito, para que pudessem se saudar mutuamente com ósculo, beijo, santo. Como era costume em todas as suas epístolas, para evitar falsificações em seu nome, Paulo subscreveu a saudação final de próprio punho. Acima de tudo deveria estar o amor em Jesus Cristo, o qual é digno de ser amado, e cuja volta deve ser desejada. De modo que, todo aquele que não ama ao Senhor deliberadamente, seja considerado maldito de Deus. Ele lhes recomendou a graça do Senhor Jesus, e protestou que o seu próprio amor, Paulo, fosse com todos eles em Cristo Jesus. Passamos agora à leitura do 16º capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Verso 1. Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando, para que se não façam coletas quando eu chegar. 3. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. 4. Mas, se valer a pena que eu também vá, irão comigo. 5. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, pois tenho de passar pela Macedônia. 6. E talvez demore convosco algum tempo, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis para onde quer que eu for. 7. Pois não quero ver-vos desta vez apenas de passagem, antes espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. 8. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. 10. Ora, se Timóteo for, vede que esteja sem temor entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. 11. Portanto ninguém o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. 12. Quanto ao irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas de modo algum quis ir agora, irá porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes.
14. Todas as vossas obras sejam feitas em amor. 15. Agora vos rogo, irmãos, pois sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaía, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. 16. Que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. 17. Regozijo-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. 18. Porque recrearam o meu espírito assim como o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. 20. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 21. Esta saudação é de meu próprio punho, Paulo. 22. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Maranata. 23. A graça do Senhor Jesus seja convosco. 24. Meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus.